Vamos dar início ao nosso webinar. Essa conversa de hoje é meio que uma complementação à live que a gente fez anteriormente, né? A gente fez uma live sobre o uso do SINAP para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Convido a vocês aí, quem não teve oportunidade de assistir, está disponível no YouTube, né? Pesquisa ali pela News Roads no YouTube, vocês vão ver vários vídeos, inclusive essa live que a gente fez. Se eu não me engano, foi 2 semanas atrás, foi um show de bola, né? Tentamos dar aí um apanhado geral, né, dos principais conceitos do SINAP envolvidos na orçamentação de obras públicas. E a gente está fazendo essa live aqui meio que para complementar, né, trazer uma segunda abordagem da orçamentação de obras públicas, agora especificamente sobre a definição da taxa de BDI. Então, no slide seguinte, deixa eu passar aqui o slide, a gente deve aqui nessa nossa exposição ter entre 45 minutos e 1 hora, e aí, como eu falei, a gente vai passar para a Camila para ter algumas ações promocionais, e depois a gente vai abrir aí para responder perguntas. Eu prometo responder aí todos vocês, tá ok? Então, na nossa live anterior, né, a gente mostrou esse slide, ele está aqui propositalmente repetido, porque a gente fala, processo de orçamentação de uma obra envolve essas 3 macroetapas. Primeiro, uma etapa de levantamento e quantificação de serviços, geralmente feita a partir dos projetos, né? A gente tem uma segunda etapa, que é a definição dos custos unitários, em que a gente vai orçar administração local, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, né? Vamos aí que sim, a gente usa os sistemas referenciais de custo como Cicro, como SINAP, né, para estabelecer custos unitários de referência. Se for o caso, fazemos adaptações dessas composições de referências. E temos uma terceira, mas não menos importante etapa, que é a definição da taxa de BDI. Nesta etapa, que vai ser o objeto dessa nossa live, né, a gente vai estabelecer uma taxa de remuneração ou lucro, né, vamos ver aí a partir de uma matriz de risco, de algum instrumento de alocação de riscos, né, vamos estabelecer uma taxa de contingência para nossa obra, vamos ver despesas indiretas, administração local, seguros, garantias, né, despesas financeiras, e finalmente os tributos que incidem sobre o preço de venda, ISS, PIS e COFINS, né, e se for uma obra desonerada, vamos ter a CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Então, vamos focar nossa apresentação exatamente nessa terceira etapa. Bom, indo para o terceiro slide aqui, eu apresento aí alguns conceitos sobre taxa de BDI. A gente pode ter vários conceitos, né? Falando de forma bem didática, o que é o BDI ou LDI, né? É um markup, né? É um multiplicador, a gente pode entender ele como uma margem bruta que a gente incide sobre o custo de obra para chegar no preço de venda, né? Então, tem 2 definições aí, né? O do Lima Júnior e do Freires e Pamplona, né? Falando assim, BDI é uma taxa de markup utilizada para a formação do preço de venda de serviços de engenharia, sendo aplicado no ramo da construção civil brasileira desde meados da década de 70. A propósito, né, convém falar que essa apresentação vai ficar disponível aí para vocês, né? Da outra vez eu creio que a News Roads disponibilizou aqui um link, mas então qual que seria esse conceito de markup? Então essas equações que estão nesse slide aí, é que a gente usa geralmente essa equação, né? O preço de venda da nossa obra vai ser o custo direto vezes 1 mais a taxa de BDI. Essa é a ideia de markup, que se contrapõe aí ao conceito de markdown, né? O markdown, a gente forma o preço de venda fazendo inserir uma margem sobre o próprio preço de venda. Então, pelo markdown, o BDI seria aplicado aí dessa forma. Seria o custo direto dividido por 1 menos a taxa de BDI. Qual que é a diferença do markup para o markdown? Né? O markup é a margem, o BDI, a gente pode entender ele como uma margem bruta, ele está incidindo sobre o custo. E no markdown, essa margem está incidindo sobre o próprio preço de venda. Por que em obra eu uso markup? Né? É uma discussão meio quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas no caso de obras públicas, a gente pode falar que o que veio primeiro foi o ovo, ou seja,
o que aparece primeiro no nosso processo de formação de preço é o custo direto. Só sabendo o custo direto é que a gente pode pré-definir uma margem para chegar no preço de venda, né? Eu não posso, a priori, estabelecer uma margem sobre o preço de venda, que seria o caso do markdown, se eu não conheço qual é esse preço de venda, né? Então, a gente segue aquele processo de quantificar os serviços, estabelecer custo direto para o serviço, para eu ter um custo direto, para então aplicar uma margem sobre esse custo direto, tá? Então, a ideia do BDI é basicamente essa. Bom, e aqui a gente pode ver, inclusive, uma aplicação contábil da definição do BDI. Esse é um BDI, é um balancete, um demonstrativo de resultado de uma importante construtora do Brasil, né? Em que a gente pode ver... Obrigado, Elisete. Que a gente pode ver que se a gente pegar a receita bruta da empresa ao longo do exercício societário e pegar o custo dos produtos vendidos, aí, o custo de empreitada ao longo de um exercício, né, a gente, com esse demonstrativo, se a gente pegar e dividir, então, a receita de empreitada pelo custo de empreitada, a gente vai achar, basicamente, o BDI efetivo da empresa, né? Essa empresa trabalhou nesse exercício de 2008 com um BDI efetivo, aí vamos dizer assim, de 33,91. É óbvio que é um outro conceito importante, que o BDI geralmente é uma grandeza definida a priori, ex ante, ou seja, antes de formular a proposta, antes de assinar o contrato, o construtor estabelece um BDI. Óbvio que durante a execução da obra, o custo não vai ser exatamente aquele, vão ter imprevistos, vão ter algumas intercorrências ao longo da obra, o que vão fazer com que o custo efetivo, com que o resultado efetivo da empresa difira daquele BDI, né? Então, essa análise que eu estou mostrando para vocês é uma análise ex post, né? Já considera a situação da empresa no fim do exercício societário. E aqui ela está impactada por várias obras, não apenas por uma obra, tá? Mas então é um jeito bem simples, né? Eu não sei se tem colegas da iniciativa privada que trabalham em construtoras aqui na nossa live, se tiver, respondem para a gente, né? Mas você quer saber qual o BDI efetivo que sua empresa obtém? É isso, você vai dividir a receita da sua empresa pelo custo de empreitada da sua empresa, né? Essa margem, uma margem bruta, é o BDI que você está conseguindo, na verdade, praticar, né? No próximo slide, um outro slide muito importante, muito denso, né? O que compõe o BDI? Né? Basicamente, as despesas da administração central da empresa, né? São as despesas da sede, a prolabora da diretoria, gastos com contabilidade, com publicidade, né? Água, luz, né? Aluguéis, né, locação de veículos, todos os gastos da sede da empreiteira, dividido pelo custo direto das obras, vai dar essa taxa de rateio da administração central. É tipicamente uma despesa indireta, por isso, porque eu pego a despesa administrativa da empresa e tenho que ratear pelas obras, tá? Como calcular isso? Aí eu já vou fazer menção. A gente, numa live aí de 45 minutos, eu não posso detalhar minúcias, né? Entrar rubrica, como calcular. Então, eu já vou convidar vocês aí para a gente participar do nosso curso de SINAP na semana que vem. E ali a gente vai ter oportunidade de detalhar como fazer o cálculo rubrica a rubrica, tá? Mas, de qualquer jeito, eu pretendo aqui, ao longo dessa live, daqui a pouco, eu vou abrir uma planilha Excel e vou tentar simular o BDI de uma obra de edificação para vocês, tá? Pegar um BDI de uma obra pequena, uma obra de grande porte, tentar fazer simulações para a gente aplicar isso. Eu tenho uma outra taxa de rubrica, outra taxa que é a taxa de seguros e garantias. Essa taxa aí, na verdade, são duas taxas, né? São duas rubricas diferentes. Essa taxa de garantia é aquela garantia contratual, que está prevista na Lei 8666, no artigo 56, e está prevista também na Lei das Estatais. Pode ser uma garantia de até 5% do valor do contrato. Vai ser prestada ou por carta de fiança, ou por seguro-garantia, ou por calção em dinheiro, ou por calção em títulos, né? Então, eu só devo incluir uma taxa de garantia no meu BDI se o edital da licitação previu a apresentação da garantia. Em obras de grande vulto e complexidade, a Lei 8666 excepciona e admite uma taxa de garantia mais elevada, de até 10%. E agora temos aí na medida provisória 961, né, que está ampliando o uso do RDC para todas as obras, para todos os órgãos, e está permitindo também o pagamento antecipado.
essa medida provisória fala que, no caso do pagamento antecipado, a gente pode ter uma taxa de garantia, uma exigência de garantia mais elevada, ok? Então, em suma, essa taxa de garantia é aquela garantia para contratual, é o performance bond, né, que garante o adimplemento do contrato. A gente tem uma taxa de seguros que pode abranger seguros diversos, né? É muito comum o edital de licitação exigir que a empresa faça um seguro de risco de engenharia, mais comum ainda o seguro de obra comum, apenas um seguro de responsabilidade civil, tá? Então, novamente, se o edital exigiu a apresentação de algum tipo de apólice de seguro, que não seja garantia, a gente não está falando de seguro garantia, está falando de seguro de risco de engenharia ou seguro de responsabilidade civil. E agora a gente tem um outro tipo de seguro, que é o all risks, né, que é mais abrangente ainda que o seguro de risco de engenharia. Então, se o edital está exigindo algum tipo de seguro, a gente vai incluir também uma rubrica no nosso BDI para essa taxa de seguro. Se o edital não exigiu, a gente não deve incluir essa taxa de seguro no BDI. Pelo menos falando sobre a ótica da administração pública. Isso é uma questão importante a gente diferenciar, né? A gente tem dois BDIs bem diferentes. Tem o BDI do orçamento básico, que é o BDI da administração, do órgão que está licitando, e tem o BDI do construtor. Não necessariamente os dois BDIs têm os mesmos percentuais e as mesmas rubricas. Pode ser que o construtor, por exemplo, ele tenha a política de fazer seguro de risco de engenharia, então nada obsta que ele inclua, por exemplo, uma taxa de seguro no seu BDI, ao passo que o edital da administração não previa realização de seguros, então o BDI da administração não vai ter seguros. Tá? São as duas rubricas diferentes, BDI do construtor, BDI da administração. Tá? Bom, a gente tem uma taxa de contingências, riscos, imprevistos, eventuais, né? Chame como vocês quiserem. O que vai entrar nessa taxa? Exatamente, a gente fala que uma característica de um orçamento de obra é a característica da aproximação, a gente não consegue fazer um orçamento exato. Então, a gente sabe que ao longo da obra acontecem várias intercorrências, né? Por exemplo, perda de produtividade da mão de obra, quebra de equipamentos, condições climáticas atípicas, né? Acidentes de trabalho, algumas paralisações mais pontuais, né? Roubos e furtos no canteiro de obras. Esses riscos, em geral, são riscos alocados para o construtor, então a gente sabe que a experiência demonstra que eles acontecem, mas a gente não tem bola de cristal, não consegue quantificar esses riscos. Então a gente joga uma certa margem de incerteza para formar o preço de venda, para considerar alguns desses efeitos. Tá? No nosso curso completo aí de SINAP, que vai ser feito semana que vem, a gente vai detalhar métodos qualitativos e quantitativos para chegar nessa taxa de contingência. Eu pretendo pegar com vocês duas planilhas orçamentárias, uma planilha do FNDE para fazer uma quadra poliesportiva e uma outra planilha para fazer também uma creche da FNDE, e eu vou calcular uma taxa de contingência para vocês usando simulações de Monte Carlo. Tá? A gente vai fazer 10 mil simulações de orçamento dessa obra, vai produzir um histograma de probabilidades dos valores possíveis para a obra, e a partir disso aí a gente vai definir uma taxa de contingência. Não dá para a gente fazer isso aqui na nossa live, tá? Isso aqui é um pouco mais demorado. Bom, a gente tem também uma taxa de despesas financeiras, né? Essas despesas financeiras, basicamente, elas incorporam um custo de oportunidade do empreiteiro, porque geralmente o empreiteiro ele trabalha financiando a obra. Primeiro ele vai comprar os materiais, depois ele vai pagar os salários, vai executar os serviços, e depois que os serviços estão feitos, em regra, né, a administração faz a medição e faz o pagamento. Então, entre o momento que o empreiteiro comprou, teve os desembolsos dos insumos da obra, e o momento que ele recebeu, que ele faturou a obra, há o desencaixe financeiro que se traduz no custo de oportunidade. Então, isso pode ser incluído no BDI. Né? Vai variar caso a caso, às vezes pode ser até um valor negativo, se houver, por exemplo, a situação de um pagamento antecipado, em que a administração primeiro paga, e só depois que o empreiteiro executa e entrega o serviço, isso pode ser uma taxa negativa, na verdade o empreiteiro está financiando a obra com desembolso antecipado da administração, tá? Então isso novamente tem que ser calculado caso a caso. E, finalmente, temos a taxa de lucro, remuneração, que é algo um tanto subjetivo, né? Isso aí, na verdade, do ponto de vista da administração, a administração tem que fazer uma avaliação histórica, né?
por meio de uma pesquisa bibliográfica, até mesmo dos acordos do TCU, estabelecer uma taxa justa de remuneração. O empreiteiro, quando ele vai participar da licitação, ele tem que definir uma taxa de remuneração que seja satisfatória para ele executar o serviço, mas que ao mesmo tempo seja competitiva, que permita ele ganhar a licitação, né? Então, óbvio que todo mundo gostaria de ganhar 100%, 200% de lucro, mas isso vai viabilizar a participação da empresa na licitação, né? Então, aí tem uma estratégia competitiva, comercial da empresa, que está atrelada à margem que a empresa vai conseguir obter na sua contratação. E, finalmente, tem os tributos sobre faturamento. Também eu não vou poder entrar em muitos detalhes aqui, né? Como estabelecer a taxa de ISS, como estabelecer as taxas de PIS e COFINS, né? São basicamente esses 3 tributos que entram. Como eu falei, se a gente tiver obra desonerada, vai entrar um 4º tributo, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? E, basicamente, o conteúdo do BDI é esse. Aí eu pergunto, talvez um slide tão ou mais importante do que esse, né? O que não deve entrar no BDI, né? Eu diria para vocês, não deve entrar mobilização e desmobilização, instalação do canteiro de obras, administração local da obra. Entendido administração local como aquela equipe que está no canteiro de obras, é um custo direto da obra. Por exemplo, o engenheiro da obra, o mestre de obras, o vigia da obra, são exemplos de gastos com a administração local da obra, que difere da administração central da obra, que são as despesas da sede da empresa, ok? Então, é importante fazer essa diferenciação da administração local, que não deve entrar no BDI, deve estar na planilha orçamentária como custo direto, da administração central, que esta sim é uma despesa indireta que deve estar na taxa de BDI. O que mais que não deve entrar no BDI? Alguns tributos de natureza personalíssima, né? Imposto de renda, contribuição social. Já vamos falar disso logo em seguida, tá? Então, basicamente, a composição do BDI é essa. No nosso próximo slide, né, eu faço uma outra observação introdutória também, que é fundamental, né? BDI versus caracterização do sobrepreço, né? O que eu quero dizer, né? Essa equação fundamental, na verdade, não é uma equação, é uma inequação, né? Tem uma desigualdade. O que a comissão de licitação do órgão contratante deseja, e até mesmo que eu, auditor do Tribunal de Contas da União, faço, como realizo uma auditoria de obras, é isso. Eu vou confrontar o preço que foi contratado com um determinado preço paradigma de mercado. Então, eu quero que o preço contratado seja menor ou igual que o preço de mercado. E aí eu posso falar que não há sobrepreço na minha obra, ok? Então, o que seria o meu preço paradigma de mercado? Vai ser um custo paradigma, que vai ser obtido por um sistema referencial, por exemplo, a tabela do SINAP, né, ou por meio de uma pesquisa de mercado, mais um BDI paradigma, né, que vai ser um BDI composto pelo órgão que seria representativo de mercado, né. O custo paradigma acrescido aí do BDI paradigma, por meio daquela equação de incidência, né, ele vai ser meu preço paradigma de mercado. E meu custo contratado, por um outro lado, né, vai ser composto pelo custo declarado pelo construtor, na sua composição de custo unitário, mais o BDI praticado pelo construtor. Então, reparem, né, que eu não posso afirmar que se a obra tem ou não sobrepreço, que o preço está elevado, que o preço está inadequado, apenas analisando um dos componentes, ou seja, só o custo direto ou só o BDI. Para ficar mais claro para vocês, eu volto nesse slide depois, eu coloquei logo em seguida no material de vocês, eu coloquei esse exemplo aí, uma tabelinha. Reparem, vamos dizer aí que o orçamento base da administração tinha um custo direto de 100 unidades monetárias, esse seria o custo paradigma, e o BDI da administração foi 25 unidades monetárias, 25%. Então, o preço de venda, o preço de mercado paradigma da administração, do edital de licitação, é 125 unidades monetárias. Repare que uma licitante 1 ofertou um preço de venda de 120 unidades monetárias, que é decomposto num custo direto de 80% e num BDI de 50%. E ao passo que a licitante 2 ofertou um preço de 123 unidades monetárias, que é composto por um custo de 100, que é igual ao da administração, e um BDI de 23%, ligeiramente abaixo da administração. Qual que é a proposta mais vantajosa aí, gente? Responda aí no chat. Obviamente, é a proposta da licitante número 1, né? Eu tenho certeza que com o dinheiro de vocês optariam por pagar esse valor de 120 reais, né? Ninguém vai comprar algo por 123 se tem uma outra proposta de 120, ok?
Aí eu pergunto, mas esse BDI de 50%, que está muito alto, né, se comparar com o BDI da administração, que é 25%, tem algum problema esse BDI de 50%? Olha, eu diria que se o contrato for executado sem aditivo, não há nenhum problema, tá? Um BDI muito elevado da listante, na verdade, só vai ter problema se houver a inclusão de serviços novos e sobre o serviço novo houver a incidência desse BDI cheio de 50%, tá ok? É o que acontece? A empresa deu um desconto no custo, né? O custo dela era R$ 80. Vamos dizer que esse contrato passa por uma alteração qualitativa, aquele serviço que estava com desconto no custo é suprimido, e no lugar dele entra um serviço novo com custo cheio, de R$ 100. E aí eu faço incidir esse BDI de 50%, o BDI do contrato, sobre esse serviço novo. E aí eu vou acabar pagando R$ 150 no serviço. Tá? Então, a orientação do TCU, que está aí nesse slide aqui no Acórdão 2622, o TCU orientou a todos os jurisdicionados, esse acórdão é um estudo que o TCU fez de BDI, e ele trouxe algumas recomendações para a administração pública como um todo. Uma dessas recomendações era isso, que fosse estabelecido no edital de licitação que se houvesse a inclusão de serviços novos, o preço desses serviços novos deveria ser composto a partir do custo unitário obtido no sistema de referência, acrescido de uma taxa de BDI do orçamento base, não a taxa de BDI do contrato, né, porque a gente viu que se essa taxa do contrato for alta, a gente vai ter problema. E ainda aplicando o desconto obtido na licitação. Isso seria uma forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, no caso de haver inclusão de serviços novos. Ok? Tenho certeza que vão surgir 20 perguntas disso, né? É um assunto para lá de controverso, e no nosso curso de SINAP a gente vai ver alguns exemplos de como compor serviços novos, tá? Que é sempre um assunto delicado, né? O trabalho do orçamentista, ele não termina na licitação, né? Durante a execução da obra vão haver alterações contratuais, mudanças de projeto, e podem ser necessários comporem novos preços para o contrato, tá? Então, voltando à nossa tabelinha aqui, obviamente a proposta mais vantajosa aqui é a proposta de 120. Tenho certeza que vocês não desclassificariam essa proposta na licitação, né, só porque o BDI está muito elevado. O TCU orientou isso, você não deve desclassificar a proposta mais vantajosa apenas porque o BDI está muito elevado ou porque há algum erro no BDI. Tá? Se há algum erro na taxa de BDI, por exemplo, uma taxa de ISS que está em desconformidade com a legislação municipal, a administração deve abrir prazo para a empresa sanear sua proposta. Nunca desclassificar sumariamente a proposta mais vantajosa por conta de um formalismo exacerbado. Tá? E, por outro lado, se a taxa de BDI está muito alta, a gente vive numa economia de livre mercado. A empresa é lícita que a construtora cobra a taxa de lucro que ela quiser, cobra o BDI que ela quiser, desde que o preço proposto por ela esteja abaixo do preço máximo admitido pela administração. Aí eu volto, então, naquele slide, né? Essa equação tem que ser satisfeita, né? A administração, ela compõe um preço de mercado com BDI paradigma e o construtor oferta seu preço com BDI que ele bem entender, desde que satisfeita essa equação que está aqui. Né? Então, é óbvio que a administração ela também pode estabelecer o valor máximo que ela quer pagar. Né? Um contrato é sempre um ato bilateral, né? Em que as partes concordam por um determinado valor. Ok? Então, eu não posso, com base na análise de apenas o item, ou seja, custo direto, ou seja, BDI, afirmar que há sobrepreço. Por quê? Porque um BDI muito elevado, como a gente viu naquele exemplo, pode ser compensado por um outro item que esteja com custo abaixo do preço de mercado. Tá? A gente tem que ter cuidado apenas no caso de haver inclusão de serviços novos, que aí no caso do BDI muito elevado, ele pode gerar um tipo peculiar de jogo de planilha. Bom, prosseguindo com a nossa exposição, esse slide a gente apresenta aí um longo histórico de atuação do TCU quanto BDI. Eu quero enfatizar aí para vocês que não está entre as competências constitucionais do TCU tabelar BDI. Mas, a despeito disso, o TCU fez já 3 estudos aprofundados, né, para tentar obter um valor de BDI para compor os orçamentos referenciais da administração. E a gente vai tentar dar uma explicação quanto a isso.
O trabalho pioneiro já data aí de 13 anos atrás, foi feito pelo Acórdão 325/2007. Esse trabalho é importante porque, ele, na verdade, ele estabeleceu um primeiro marco conceitual sobre BDI, né, o que deveria, o que não deveria entrar no BDI de uma obra pública, só que ele estudou apenas BDI para linhas de transmissão e obras de subestação. Né? Houve uma tentativa em 2011 de estabelecer faixas de BDI para outras tipologias de obra, edificações, tanto construção quanto reforma, barragens, obras portuárias, obras de saneamento, mas esse estudo acabou sendo questionado porque ele tinha poucas obras na sua amostra, né? E se entendeu aqui em se determinar que fosse feito um novo trabalho, que foi feito foi apreciado pelo Acórdão 2622/2013, é esse acórdão do TCU que está em vigor. Esse trabalho aí, ele partiu de uma amostra de mais de 10 mil contratos, num universo de mais de 10 mil contratos de obras, por meio do qual se fez uma amostra aleatória de 1.000 e poucas obras, e aí se estudou o BDI de todas essas 1.000 obras, né? E se produziu aí estatísticas que eu vou mostrar para vocês, né? Esse trabalho foi importante porque ele aprimorou e consolidou os conceitos de BDI. Recomendaria a todos vocês, quem se interessa pelo assunto, vale muito a pena entrar lá no site do TCU e ler o relatório que fundamentou esse trabalho, tá? É um trabalho bem completinho, bem interessante, tá? Ele trouxe a Classificação Nacional da Atividade Econômica, CNAE, como critério contábil para efeito de BDI, e ele também trouxe uma abordagem contábil do BDI, mais ou menos do jeito que eu estou mostrando para vocês, né? E a gente teve muito cuidado com a estatística, né, na hora de produzir esse trabalho, algo que de alguma forma foi falha nos trabalhos anteriores. Os ministros do TCU entenderam, inclusive, que era importante ter um estatístico mesmo de formação do grupo de trabalho para garantir aí a metodologia estatística do trabalho, tá ok? Ainda na composição do BDI, né, a gente pode falar também que a gente tem algumas súmulas do TCU, né, que falam sobre o BDI. Uma das mais conhecidas e mais mal compreendidas é essa súmula 254 de 2010. O que ela fala? Que o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de BDI. E aí deixo destacado aí em vermelho do orçamento base da licitação, né? Por que isso? A súmula justifica de uma forma um tanto jurídica, né? Fala que esses tributos são de natureza direta e personalística, ou seja, eles oneram pessoalmente o contratado, mas eu iria mais longe. Primeiro porque esses tributos, eles são tributos da empresa, não tributos da obra. Ou seja, a construtora, na verdade, ela pode estar fazendo várias obras ao longo de um ano, pode ter lucro em umas obras, prejuízos em outras, e o que ela vai recolher de imposto de renda e contribuição social, na verdade, depende do mix total de obras que ela está fazendo, não daquela obra em particular. Ou seja, não há uma repercussão direta desses tributos no preço de venda da obra. Na verdade, eles dependem do resultado econômico da empresa como um todo. Mais do que isso, eles abrangem não só os resultados operacionais, que no caso da construtora é a execução de obras, mas também abrange os resultados não operacionais. Então, por exemplo, a construtora pode ter comprado um terreno, vendido o terreno com prejuízo, ela vai ter um resultado não operacional que vai ser computado para cálculo de imposto de renda, que nada tem a ver com a execução da obra. A construtora pode ter pegado um empréstimo no BNDES, pode estar pagando taxa de juros, né? Isso também vai ser computado para fins de cálculo de imposto de renda. Então, quero que vocês entendam isso, né? Pelo menos no regime de lucro real, porque no regime de lucro presumido há, sim, uma repercussão direta desses tributos no preço de venda. Quando a empresa é tributada com base no lucro real, não há uma repercussão direta, um nexo causal direto entre as alíquotas de imposto de renda e contribuição social e o preço da obra. Pode ser até, seria um grande absurdo a empresa incluir imposto de renda na sua composição de BDI e no fim do exercício societário ela tem prejuízo e não tem imposto de renda a pagar, tá? Mas eu quero chamar atenção para isso, tá? Então, essa súmula aqui, ela se refere ao orçamento que o órgão faz para licitar. O TCU não está falando nada do orçamento da construtora, tá? Um outro bom motivo para que a administração não inclua imposto de renda e contribuição social na composição de BDI, pelo menos para obras executadas com recursos da União,
é que o decreto 7983 de 2013 veda expressamente a inclusão desses tributos no BDI. Esse decreto 7983, ele estabelece as regras para fazer os orçamentos de referência das obras executadas com recursos da União. Então, todos aqueles que executam obras que vão ser custeadas com verbas federais têm que seguir esse decreto, tá ok? E o que ele fala aqui no artigo 9 é que o BDI tem que ter, no mínimo, a taxa de rateio da administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o preço de venda do serviço, aí excluído aqueles de natureza direta e personalística, que aí está o imposto de renda e a contribuição social. Além disso, tem a taxa de risco, seguro e garantia, e a taxa de lucro. Então, vejo que está positivado no ordenamento jurídico da administração pública federal qual é a composição de uma taxa de BDI, tá ok? Mais um bom motivo para a gente não incluir. Mas, por outro lado, né, qual é a jurisprudência do TCU sobre o BDI da construtora, né? Então, como eu falei, são dois BDIs diferentes. Um é o BDI do orçamento básico, outro é o BDI da construtora, né? Então, esse acórdão, por exemplo, fala a inclusão na composição do BDI constante das propostas licitantes do imposto de renda e da contribuição social não é vedada nem acarreta por si só prejuízo erário, pois é legítimo que as empresas considerem esses tributos quanto do cálculo da equação econômico-financeira de suas propostas, desde que os preços praticados estejam de acordo com os paradigmas de mercado, né? O que é vedado, novamente o TCU reitera aí, é a inclusão do imposto de renda e da contribuição social no BDI do orçamento base da administração, tá? Então, se você é construtor, se você é engenheiro orçamentista de uma construtora, não há nenhum óbice por parte do TCU de incluir imposto de renda e contribuição social no BDI da sua construtora, tá? Desde que o seu preço esteja abaixo do preço máximo que o órgão admite pagar, tá ok? Agora, se você é orçamentista de um órgão da administração pública, você não pode, por força desses enunciados, por força do decreto 7983, incluir imposto de renda e BDI na sua composição, imposto de renda e contribuição social na composição do seu BDI. Veja, a gente vai aprofundar essa discussão no nosso curso, né? Estou dando uma pincelada aqui rápida, né? Mas é uma coisa diferente é incluir imposto de renda, outra coisa totalmente diferente é discriminar. Se você não está discriminando, na verdade, o imposto de renda na composição do seu BDI, significa que o lucro, que a remuneração que você está declarando lá é uma remuneração bruta, né? Então, novamente, é uma discussão que acaba o que é maior, é 6 ou é meia dúzia, né? Então, tem duas formas totalmente análogas de você apresentar o seu BDI. Você pode ter lá um lucro bruto que já está com imposto de renda e contribuição social incluído, mas eles não estão discriminados no BDI, ou você pode trabalhar com lucro líquido, discriminando imposto de renda e contribuição social, né? Vai dar na mesma, tá? No fim das contas, é uma discussão, a gente está discutindo aqui se é 6 ou se é meia dúzia, tá ok? Um outro tributo aí que às vezes traz um pouco de dúvidas é a questão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Ela existe para as obras desoneradas, ou seja, as empresas que optam pela desoneração, né, uma obra que foi orçada de forma desonerada, a empresa não vai pagar os 20% de INSS de contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos empregados, mas, por outro lado, ela vai pagar um percentual de 4,5% sobre a receita bruta da obra. E nesse caso, então, se a obra for desonerada, a gente deve incluir a CTRB na nossa composição de BDI. Só para ilustrar o efeito disso, né, nesse slide aí eu mostro que se a gente usar esta equação de incidência, porque esse resultado muda conforme a equação do BDI, mas essa equação que eu vou comentar com vocês é a equação que é utilizada pelo TCU, né, que é recomendada, né? Então, repare que nessa tabela, da parte da esquerda aqui, eu tenho um BDI de 25% para uma obra não desonerada ou onerada, né? Então, eu tenho como tributo apenas a PIS, o COFINS e o ISS. Se eu forçar a obra desonerada, eu vou ter que incluir um quarto tributo aqui, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Essa contribuição é de 4,5%, e aí o meu BDI vai passar de 25 para 31,33. Por que acontece isso? Porque é um efeito cumulativo, em cascata de um tributo sobre o outro,
né? Então, veja que, na verdade, ao incluir um tributo de 4,5%, eu tive uma elevação de 6,33% no valor do BDI, ok? Então, eu tenho que decidir se na hora que eu for orçar a obra desonerada, a minha obra, se ela vai estar desonerada ou não. A gente vai comentar isso no nosso treinamento de SINAP, tá? Em apertada síntese, depende, tá? Se eu tenho uma obra que tem pouca mão de obra em relação ao custo total, eu devo orçar a obra não desonerada. Típica obra, situação de obra de infraestrutura, que tem muito equipamento, é uma obra muito mecanizada. Por outro lado, se eu tenho uma obra que é muito intensiva em mão de obra, que é a situação de uma obra de reforma ou de construção de uma edificação, eu devo fazer o orçamento da obra desonerado, que vai ser mais econômico. Tá? Então, dependendo do percentual de mão de obra que eu tenho no custo da obra, eu tenho que adotar a alternativa mais econômica, que vai ser obra desonerada ou não desonerada, dependendo do caso. Tá? A orientação que eu dou para vocês é fazer dos dois jeitos e escolher aquela alternativa que tem menor impacto, tá? Menor custo. Bom, um outro ponto aí que dá muita discussão sobre BDI, né, é a equação a ser utilizada, né? Como comentei, a equação preconizada pelo TCU é essa. A gente pode fazer uma observação que tem algumas rubricas aí que estão somadas, né? Mais administração central, mais seguros, mais riscos, mais garantias, ou seja, aqui está havendo uma incidência não cumulativa, né, não está havendo uma incidência em cascata, e tem outras rubricas que estão sendo multiplicadas, por exemplo, é o caso da despesa financeira. Por que isso? Vou tentar dar um exemplo ilustrativo. Né? Se você está orçando uma obra, é totalmente impertinente você multiplicar a taxa de risco pela taxa de administração central. É como se eu fosse aplicar uma taxa de contingência, por exemplo, sobre uma típica despesa de administração central, por exemplo, o prolabore da diretoria. Né? Não tem menor sentido aplicar uma taxa de risco sobre o prolabore da diretoria. Então, por isso, a taxa de risco ela é somada com a administração central, não há uma incidência cumulativa. Já a taxa de despesa financeira, ela deve incidir cumulativamente sobre as outras rubricas, porque a empresa também vai ter desembolso antecipado sobre a administração central, ela também vai ter desembolso antecipado para apresentar a garantia da obra, né? A hora que a empresa for participar da licitação, ela vai ter que fazer uma carta de fiança, ela vai ter que pagar aquela garantia, e só ao longo da obra, na medida que ela for faturando, é que ela vai ser reembolsada daquele dispêndio. Então, por isso, a despesa financeira é melhor representada, multiplicada pelas outras rubricas. Há uma incidência cumulativa. E outra discussão grande que a gente tem aqui é o lucro, né? O TCU coloca o lucro aqui no numerador da equação, ou seja, ele está incidindo sobre o custo direto, e outros autores aí apresentam o lucro no denominador, né? Coloca lá 1 menos impostos vezes 1 menos o lucro. E aí, dessa forma, o lucro está incidindo sobre o preço de venda. Isso tem vários motivos pelos quais o TCU coloca o lucro no numerador. Um desses motivos é aquela história, que o BDI ele é um markup. Então, na verdade, a gente está fazendo um BDI incidir sobre o custo, né? Então, eu não sei qual é o lucro que eu vou praticar na obra se eu não sei qual é o custo, né? Eu acho que até um problema psicológico. Como é que eu vou definir uma taxa de lucro sobre o preço de venda se eu ainda não sei qual é o meu preço de venda? Minha cabeça, pelo menos, não funciona assim. Então, para mim, eu tenho que definir uma taxa de lucro que vai incidir sobre o custo, né? Não há uma discussão aí, né? Muitas vezes os empreiteiros defendem aplicar o lucro sobre o preço de venda, porque se eu aplicar um lucro de 8% sobre o preço de venda, tipicamente é um lucro de 10% que incide sobre o custo direto, né? Depende do BDI. E tem um outro motivo para isso, né? Nessa tabelinha que a gente está vendo aí, a gente mostra um efeito nefasto aí de incluir o lucro sobre o preço de venda, né? Então, imagina que a gente tem uma obra aí de R$1 milhão, né? Estou adotando aqui nas colunas da esquerda uma taxa de 25%, 25,74% de BDI, né? E aqui eu coloquei administração central de 6, riscos imprevistos de 1,5, despesa financeira de 1, tudo incidindo sobre o custo direto, né? E os tributos, PIS, COFINS e ISS, aqui eles estão incidindo sobre o custo direto. Mas aqui eu vou fazer uma suposição, né? Quando a gente for fazer engenharia, né? Vocês lembram lá de introdução à álgebra linear, né? Eu aprendi a provar por absurdo, né? Então, o que é uma provar por absurdo? A gente supõe que uma hipótese
falsa é verdadeira e demonstra que ela vai gerar um resultado absurdo. O que eu estou fazendo é isso, é provar por absurdo. Então, vamos supor por absurdo que eu estou incluindo uma taxa de 7% de lucro, só que no denominador da equação, ou seja, incidindo sobre o preço de venda. Então, 7% de lucro aqui deu R$ 88.000. E o que aconteceu ao longo da execução do contrato? Vamos dizer que o ISS sofreu uma alteração, né? A alíquota dele passou de 3% para 5%, e a legislação fala, né? O artigo 65, parágrafo 5º da Lei 8.666, qualquer tributo alterado, criado ou extinto durante a execução da obra enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Né? Então, como o ISS passou de 3 para 5, ele vai ter o valor elevado, como consequência o preço de venda vai ser elevado, e como consequência o BDI vai passar de 25 para 28,72. Né? As demais rubricas que incidem sobre o custo direto, administração central, risco imprevisto e garantia permanecerem inalteradas, só que o lucro aqui, como ele está incidindo sobre o preço de venda, para manter o percentual de lucro, ele passou aqui para R$ 90.113, né? Isso não existe no mundo real, né? A gente demonstra pela teoria econômica que quando há uma elevação do valor do tributo, mesmo num mercado monopolista, acontece uma redução da remuneração do fornecedor, tá? Mesmo no mundo jurídico perfeito da Lei 8.666, se fosse para manter o lucro inalterado, ou seja, o lucro teria que permanecer inalterado em 88 mil. Ou seja, eu teria que reduzir o percentual de lucro incidindo sobre o meu BDI, de 7% para 6 e alguma coisa por cento. Tá? Então, na verdade, quando a gente inclui o lucro no denominador, nessa situação em que há alteração dos tributos, há um enriquecimento sem causa do empreiteiro. Tá? Dito de outra forma, né, o lucro no denominador gera uma situação tão absurda que, se eu fosse incluir o imposto de renda, contribuição social no BDI, o lucro incidiria sobre o imposto de renda. Não é o imposto de renda que incide sobre o lucro, né? Já que o lucro incide sobre todo o preço de venda, e o imposto de renda está no preço de venda, o lucro está incidindo sobre o imposto de renda, né? E sobre ele mesmo, né? É uma outra crítica. Quando a gente coloca o lucro no denominador, na verdade, o lucro está incidindo sobre ele mesmo, tá? Então, veja, isso é uma discussão que tem muita controvérsia, eu já arrumei muita briga na minha vida por causa de você falar mal de uma equação de BD, igual falar mal do time de futebol do outro, da religião do outro, né? As pessoas às vezes ficam até ofendidas, viram seu inimigo, né? Não é a minha intenção aqui, né? Essa equação que o TCU está sugerindo aqui, na verdade, a gente constatou que haviam, né, nesse estudo que o TCU fez de BDI, que haviam 22 equações diferentes de BDI. Tá? Então, na prática, quando o TCU apresentou as suas estatísticas de BDI, ele fez preservando o percentual de BDI e admitindo que houvesse equações diferentes. Né? Então, se você tem sua equação de BDI, né, é 1 mais arco tangente de administração central, dividido a logaritmo neperiano de tributos, vezes Q ao quadrado de impostos. Use a equação de BDI que vocês quiserem, mas no final das contas, o percentual de BDI, se ele for de uma forma artificialmente elevada por meio de um truque matemático, né, você, na verdade, vai estar podendo causar sobrepreço na sua contratação. Tá? Então, não é que tem uma equação que seja mais certa do que a outra. Isso aqui é uma discussão teórica. Na verdade, o que importa mesmo é o percentual de BDI que você vai usar. Tá? Então, prosseguindo com a nossa exposição aqui, né, isso aqui a gente explicou. A gente tem um outro entendimento do TCU que também suscita várias dúvidas, várias controvérsias, que é o BDI reduzido para o fornecimento de equipamentos. Essa súmula 253, na verdade, fala isso, que se for inviável parcelar o fornecimento de equipamentos, de materiais, aqueles itens de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que tenham um percentual significativo do preço global da obra, deve apresentar incidência de uma taxa de BDI reduzida em relação aos demais itens. Então, veja que para eu usar o BDI reduzido, eu tenho que atender alguns pressupostos. Primeiro, tem que ser algo que fuja do métier do construtor, né? Geralmente, um elevador da obra, né? Fornecimento de duto, uma tubulação numa obra de saneamento, é aquele negócio que foge do negócio principal do construtor, que é fazer obra, tá? E segundo, que tem que ser algo que é materialmente relevante no valor da obra. Não é qualquer prego que eu vou colocar na obra que vai ter que ter um BDI reduzido, tá?
Qual é a ideia? O construtor aqui, na verdade, ele está atuando como um atravessador, ele está apenas fazendo a intermediação entre o verdadeiro fornecedor daquele equipamento e a administração. Então, aí ele não deve ter uma taxa de BDI cheia, né? Na verdade, se essa criação do BDI reduzido, ele se assemelha à ideia de uma taxa de administração. Quem é engenheiro que faz obra privada já fez obra por administração. O que se cobra por aí para fazer uma obra por administração? Né? Tipicamente uma taxa de administração de 10, 12, quando muito 15%. É diferente de um BDI de empreitada, que aí se usa lá 25, 30, é um outro percentual. Por quê? Porque no BDI de empreitada, o construtor tem uma série de riscos que ele não tem numa taxa de administração. Né? Numa obra por administração, basicamente ele vai comprar e vai ser reembolsado dos valores que ele apresentar de nota fiscal. Tá? Então, por isso a ideia de você ter um BDI reduzido para quando é um mero fornecimento. O decreto 7983, ele também apresenta alguns comandos aí no artigo 9º, parágrafo 1º e 2º. O parágrafo 1º está basicamente repetindo a súmula do TCU, não vou ler para vocês, mas no parágrafo 2º ele já coloca algumas exceções. Ele fala assim, no caso de fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais, em que o contratado não atue como intermediário entre fabricante e administração pública, ou que tenham projetos, fabricação e logística não padronizados, não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição. Então, veja essa situação. Numa situação, por exemplo, o contrato para fazer um prédio de 10 andares e o fornecimento e instalação do elevador está a cargo do empreiteiro. Então, eu devo aplicar uma taxa de BDI diferenciada para o fornecimento do elevador, se ele for um encargo do construtor. Numa situação diferente, em que eu já contrato o próprio fabricante do elevador, uma Atlas, uma Otis, uma Thyssen da vida, para trocar o elevador, né, eu não vou aplicar BDI diferenciado, porque eu já estou contratando o próprio fabricante. Né, então, o que ele já está me cotando é o preço. Tá? Então, para que haja aplicação do BDI diferenciado, tem que haver intermediação. O construtor tem que estar fazendo meio de campo entre fornecedor e administração. Se ele já é o próprio fabricante, não há sentido aplicar BDI diferenciado. Tá? E outra situação que se coloca aí é a situação dos equipamentos engenheirados de engenheiro, ou seja, são os equipamentos que são projetados e fabricados sob encomenda. Novamente, a gente não está comprando um equipamento de prateleira. Então, é uma situação muito diferente eu comprar um split, instalar um split na obra, né? Se o fornecimento de aparelhos split for relevante, deve haver um BD diferenciado, né? É uma situação muito diferente de eu fazer um sistema de ar-condicionado central, né? Com sistema de termoacumulação de água gelada. Que agora eu não estou instalando um equipamento de prateleira que eu vou lá com a chave de fenda e instalo ele na obra, né? Eu estou fazendo um sistema de climatização que é projetado sob encomenda, envolve fornecimento de vários equipamentos, montagem de dutos, válvulas, tubulação de água gelada, sistema de automação predial, né? Então, aqui é um sistema, não é um equipamento standard. Eu estou aqui, na verdade, com um equipamento, com um sistema que foi projetado sob encomenda, ok? Então, a diferença é essa. Eu não devo, nesse caso, aplicar BDI diferenciado sobre todo o sistema de ar-condicionado, se há um sistema engenheirado. Bom, e para concluir nossa exposição, né, quais são os referenciais do TCU, né? Então, no Acordo 2622, o TCU apresentou referenciais de BDI para construção de edifícios, para obras rodoviárias e ferroviárias, para obras de saneamento em geral, abastecimento de água, esgotamento sanitário, para obras do setor de energia, para obras portuárias, e também tem uma referência para BDI diferenciados, né, que aí vai de 11% até 16%. Essa tabela envolve algumas explicações, talvez seja o tópico mais importante aqui, tá? E eu prometo que aí eu vou concluir, que a gente já está falando demais. Primeira explicação, né, como eu falei, não está entre as competências do TCU tabelar BDI. Então, reparem que o comando do acordo é o seguinte, ele está determinando as unidades técnicas do TCU, ou seja, para nós, eu, auditor do TCU, quando eu for fazer uma auditoria de obra, eu vou usar essa referência. Tá? O TCU não determinou a nenhum construtor e também a nenhum gestor público que utilizasse essa referência. Tá? Então, esse foi um estudo interno produzido pelo TCU para o seu próprio consumo. Tá? Para balizar as análises feitas nas auditorias de obras. Só que eu reconheço, isso traz um efeito indireto, sim. Na verdade, o TCU está dizendo de uma forma indireta, fala, olha, pode usar o BDI que vocês quiserem aí, mas quando a gente for auditar vocês, a gente vai usar essa taxa de BDI.
né? Então, de alguma forma, essa tabela do TCU acaba induzindo os gestores a praticar isso, e até mesmo os construtores, tá? Outra observação que convém a gente fazer sobre essa tabela é que essa tabela se baseou em obras executadas entre 2007 e 2011, ou seja, são obras que foram, a gente pegou o BDI antes da desoneração da folha de pagamento. Então, se você está orçando uma obra desonerada, você vai ter que incluir a CPRB. Então, como a gente ilustrou aqui, o terceiro quartil de uma obra de administração, de edificação, é 25%. Se a gente for incluir a CPRB, esse BDI vai para 31,33, tá? Então, aí tá, essa tabela foi feita para obras não desoneradas. Se a obra for desonerada, tem que mexer nisso aí. E a terceira e talvez mais importante observação é como utilizar isso, né? Repare que eu estou colocando o primeiro quartil, média e terceiro quartil. O que é primeiro quartil? Primeiro quartil significa que 25% das obras analisadas tinham o BDI abaixo do primeiro quartil e 75% acima do primeiro quartil. Ou seja, eu separo minha amostra em 4 quartos, né? O primeiro quarto eu descartei, né? O terceiro quartil é semelhante, né? 25% dos BDIs tinham valores acima do terceiro quartil e 75% abaixo. E a mediana é o segundo quartil, ou seja, metade das obras está abaixo da mediana, metade das obras estava acima da mediana, tá? Só que aqui no TCU não apresentou a mediana, apresentou a média, que é um pouco diferente, não é a mesma coisa que mediana, né? Aqui é a média aritmética. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, apenas metade dos dados amostrados pelo TCU estavam entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. 25% estava abaixo e outro 1/4 estava acima do terceiro quartil, ok? Então, você pode ter, de forma motivada, um BDI acima do terceiro quartil ou abaixo do primeiro quartil. E aí vem a outra explicação do TCU, que está no comando seguinte. Ele fala que se você analisar um orçamento que esteja com BDI acima ou abaixo ali daquela faixa, né, você deve fazer uma análise rubrica a rubrica do BDI de acordo com as tabelas abaixo. E aí, nessa tabela, o TCU apresenta os parâmetros para administração central, seguro e garantia, risco, despesa financeira e lucro daquelas referências, tá? Então, não é porque o seu BDI ficou, no caso concreto, mais alto do que aquele, que há um problema. O que vai se fazer é uma análise rubrica a rubrica, ok? Até porque você vai ter que levar em conta tributos, tem uma série de questões que têm que ser definidas caso a caso, tá? Isso aqui é apenas uma referência, né? De forma justificada, você pode estar acima ou abaixo dessa referência. Tem que só tomar um pouco de cuidado como justificar isso, tá? Então, aqui nesse slide seguinte, a gente está apresentando as referências do TCU, né, para as rubricas, e no outro slide a gente está mostrando aqui as rubricas para o BDI reduzido, tá? Pessoal, se der um tempinho aqui, deixa eu mostrar aqui um exemplo, né? No nosso curso a gente vai explorar isso melhor, né? Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, mas para não dar problema, antes de eu compartilhar minha tela, eu vou tentar esgotar aqui a apresentação e a gente vai para a tela, tá? Então, nesse momento, eu quero convidar vocês aí para fazer esse treinamento que a gente vai ter semana que vem. É uma semana de treinamento sobre orçamentação de obras. A gente vai pegar alguns projetos padronizados do SINAP. Eu vou pegar um projeto de um edifício de 4 andares, vou orçar ele inteirinho, desde a limpeza do terreno até a antena de TV, tá? Se der tempo, alguns colegas até me mandaram um e-mail pedindo para fazer um serviço de pavimentação. Se der tempo, vou pegar uma obra de pavimentação urbana, vou orçar com o SINAP também, tá? Para que vocês saiam com conhecimento aí do global do SINAP. A gente vai falar sobre desoneração da folha de pagamento, porque tem uma série de detalhes que a gente tem que comentar sobre desoneração. Vamos falar aí de algumas questões do SINAP, encargos complementares sobre mão de obra, né? Vamos falar do nosso tópico aqui, a questão da definição da taxa de BDI. Eu quero fazer uma análise rubrica a rubrica com vocês daquele projeto, tá? Vamos ver os entendimentos do TCU sobre orçamentação de obras, incluindo o BDI, tá? Tenho vários outros entendimentos para mostrar para vocês. E vamos falar aí sobre a questão dos aditamentos contratuais, que aí também a gente tem que falar da manutenção do desconto, tem que falar aí sim de que BDI eu vou utilizar para definir serviços novos na licitação. Então, eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Bom,
então o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou vendo aqui uma obra de R$ 1 milhão, né? E aqui eu estou apresentando nos 3 quartis, primeiro quartil, média e terceiro quartil. Estes são os valores que o TCU utiliza para o BDI de edificação. Eventualmente você está orçando outro tipo de obra, obra rodoviária, obra de saneamento, você tem que trocar esses parâmetros aqui, tá? E aqui embaixo eu estou vendo a taxa de BDI total, aqui a equação do TCU. Aqui embaixo tem o BDI completo, sem CPRB e com CPRB, né? E o que eu faço é mais ou menos isso. Dependendo do porte da obra, eu faço uma análise qualitativa. Então, por exemplo, uma obra de R$ 1 milhão, que é uma obra de pequeno porte, eu tento colocar aqui uma rubrica mais próxima da administração central. Uma obra de grande vulto, uma obra de 100 milhões, eu já tentaria colocar um BDI mais perto do primeiro quartil, tá? Então, dependendo do porte da obra, eu vou me orientar pelo primeiro ou terceiro quartil. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei o terceiro quartil da administração central, eu calculei a taxa de seguros e garantias, aqui é um cálculo analítico, né? Eu estou considerando aqui uma obra com 8 meses de prazo, a gente vai mostrar isso. Aqui eu peguei a taxa de risco do terceiro quartil, peguei a taxa de despesa financeira, que também é um cálculo analítico. No nosso treinamento a gente vai ver como faz isso. Peguei a taxa de lucro bruto do terceiro quartil e peguei os impostos. Aqui, para efeito de exemplo, PIS, COFINS, né, é sempre 3,65, e o ISS eu admiti que, no caso, a legislação municipal especificava o ISS de 2%, tá? E aqui, no caso, eu peguei um BDI de uma obra desonerada, coloquei 4,5% de CPRB. Aqui eu estou obtendo uma alíquota de 30,21, que está ligeiramente abaixo do máximo admitido, tá? Então, no nosso exemplo que a gente vai fazer ali no nosso curso, eu vou pegar essa tabelinha e a gente vai compor passo a passo a nossa rubrica de BDI, tá? Porque algumas rubricas dessas, por exemplo, riscos, envolve que a gente faça uma simulação de Monte Carlo, tem que ter um cuidado todo, tem que ter um detalhe para fazer isso que não dá para a gente fazer numa live, tá? Despesa financeira, a gente vai ter que aprofundar um pouco a discussão, seguro e garantia, ok? Lucro e administração central, geralmente a gente vai navegar em função do porte de obra. Como eu falei, obra de grande vulto, vou tentar pegar um valor próximo do primeiro quartil, obra de valor mais baixo, vou tentar pegar um valor perto do terceiro quartil. Uma obra em feijão com arroz de 10, 20 milhões, vou tentar pegar um valor médio, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou passar a palavra para você, Camila. Aí a gente passa para as perguntas. Bom, eu vou começar aqui então. Baeta, é a pergunta do Joemir Mendonça. Baeta, os percentuais do acórdão 2622 ainda podem ser considerados válidos nesse novo cenário econômico para obras? Bom, eu queria fazer uma observação seguinte, né? O tempo vai passando e as coisas vão ficando desatualizadas, né? O que aconteceu de 2013 para cá, né? Primeiro, como eu falei, tem a questão da desoneração da folha. Se você está orçando uma obra desonerada, você vai ter que incluir naqueles percentuais, tá? Segundo, houve uma mudança grande da taxa de juros. Acho que em 2013 a taxa Selic era 14%, hoje a gente está com uma taxa Selic de 3 e pouco, sei lá, né? Então, isso se traduz no menor risco financeiro hoje, tá? Assim como a taxa de inflação também cresce consideravelmente, tá? Então, eu diria que são efeitos aí conflitantes, né? De um lado, a gente vai ter menor custo financeiro hoje, acho que não chega a 0,3, mas por outro lado, a gente vai ter um custo tributário mais elevado. Tá? Agora, eu não veria nenhum cenário de contingência, de risco diferente do que a gente tem hoje, do que tinha em 2013. Tá? Até para ficar claro de vocês, a gente não pode detalhar todas as rubricas, a gente só deve incluir como taxa de contingência aquele risco que seja risco exclusivo do consultor. É óbvio que hoje, nesse cenário de pandemia, podem acontecer alguns eventos que sejam considerados casos fortuitos, motivos de força maior, aí são riscos da administração, aí isso é objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, não de taxa de BDI, tá? Mas, em suma, eu acho que aquele estudo lá, em grande medida, pode ser empregado e te diria que não há nenhuma iniciativa do TCU de atualizar aquilo, tá? Camila, vou passar para você, então. Professor, eu tenho umas perguntas aqui que eu deixei separada, né, no decorrer da apresentação do senhor que foi chegando. Eu posso falar elas ou o senhor quer ler aí a deles? Você pode falar. Eu acho que eu já respondi duas, pode falar. Tudo bem, vamos para a primeira, então, que é do Francisco Marcelo.
O hedge cambial entra no item seguro? Hedge cambial, eu acho que dependendo da situação, ele está com mais cara de custo direto, mas eu não acharia errado, tá, não, tá? Não deixa de ser a mesma espécie de proteção, tá? Até mesmo o seguro, se a gente pensar, né, ele poderia perfeitamente ser um custo direto da obra, né? Muitas vezes você pode orçar uma apólice, colocar apólice na planilha orçamentária, tá? Mas ele pode estar no seguro ou ele também pode estar no custo financeiro, não deixa de ser um custo financeiro. Na medida que você faz um hedge, compra dólar futuro, faz o swap cambial, também pode ser computado como custo financeiro, tá? Agora, não conheço nenhum entendimento do TCU com uma orientação nesse sentido, tá? Eu não acharia errado nenhuma das três formas, ficar claro. Ou incluir no custo direto, ou incluir como dentro da rubrica seguro, ou até mesmo como custo financeiro, ok? Lembrando que é uma questão importante, né? Tem uma contrapartida. Sempre que a gente faz algum seguro, de alguma forma, a gente está também reduzindo a contingência, né? Então, se eu não fosse fazer nenhum hedge cambial, certamente eu teria que considerar na minha proposta algum risco associado ao câmbio. Na medida que eu estou fazendo isso, também tem que diminuir a contingência, tá? Mas a gente aprofunda essa discussão depois. Pergunta da Priscila Caterine. Pode-se inserir seguro de responsabilidade civil ou risco de engenharia direto na planilha orçamentária? Eu já vi isso ser feito, tá? Inclusive, alguém me fez uma pergunta bem interessante, aí já vou aproveitar para responder, né? Fazendo menção à norma que entrou em consulta pública da BNT, a NBR 16663, que visava sobre norma para elaboração de orçamento de obras, né? Lá estava previsto que o seguro ia constar da planilha orçamentária, tá? Porque, às vezes, um seguro de risco de engenharia ele pode chegar a 2%, 3% do valor da obra, depende da cobertura do seguro, e pode ser que aquele percentual de risco, de seguro que está no BDI não seja suficiente para contemplar, tá? Então, assim, estaria mais em conformidade com a jurisprudência do TCU e com o decreto incluir o seguro no BDI, né? Mas eu não acho conceitualmente errado incluir na planilha, porque o seguro de risco de engenharia não deixa de ser um custo direto da obra, tá? Então, é algo que eu imagino que haja espaço ainda para aprimoramento da discussão lá no TCU, na legislação, tá? Se eu fosse orçar, eu ia preferir incluir no BDI, por quê? Porque é o que está no decreto 7983, é o que está na jurisprudência do TCU, mas do ponto de vista da engenharia de custo, eu não acho errado estar na planilha orçamentária, tá? Então, para ficar, são duas visões. Uma visão de custo, como seguro é um custo direto da obra, poderia estar na planilha, tá? Já a visão da jurisprudência que está no decreto, que fala que o seguro tem que estar no BDI, então é um assunto que tem uma certa discussão. Pode passar, Camila. Pergunta da Yara Magalhães. No BDI da administração, para fim de projeto básico, deve incidir o coeficiente de remuneração, lucros? Sim, com certeza. O BDI da administração tem que ter um lucro de referência, né? A administração não pode fazer um orçamento partindo do pressuposto que a empresa vai ter remuneração zero, né? Então, recomendaria que você, na falta de alguma outra referência melhor, que você usasse o percentual de lucro que está lá no estudo, naquelas tabelas do TCU, né? Então, eu fazia muito BDI, eu fiquei 2 anos na área meio do TCU, em que eu fazia os orçamentos do TCU. E quando eu trabalhei nos idos de 2006, 2007, a gente não tinha referência, nenhum dos estudos do TCU existiam. Então, o que sobrava era a gente buscar, junto a alguma bibliografia, alguma fonte bibliográfica, algum parâmetro de lucro, tá? Hoje que a gente tem os estudos do TCU, eu recomendaria que você pegasse lá um valor de lucro compatível com o porte da obra. Como eu falei, uma obra de grande vulto, eu usaria o lucro do primeiro quartil, uma obra pequena, de baixo vulto, um lucro do terceiro quartil, tá? Para deixar a obra mais atrativa. Próximo é do Rômulo Silva. Alguns entes utilizam BDI tabelado. Nesses casos, qual seria a maior desvantagem em relação às faixas do TCU? Eu posso citar para você assim, DENIT,
tem um sistema de custos rodoviários, né, o Ciclo, e ele tem uma série de BDIs ali, né? Hoje o BDI do Ciclo está definido em função do tipo de obra, do porte da obra, e se for ver aqueles valores que estão ali definidos no Ciclo, eles foram também construídos em cima da jurisprudência do TCU, tá? Então, a recomendação é, se você está fazendo orçamento de obra rodoviária, use o BDI do Ciclo, ponto, tá? Se você, por exemplo, trabalha na CEINFRA do Ceará, tem uma portaria lá que define ali o valor de BDI. Se você trabalha no Rio de Janeiro, tem a tabela da EMOP, que também tem uma percentual de BDI. Usa o BDI que está tabelado para o seu órgão. Por quê? Porque isso vai te dar segurança jurídica, né? O TCU nunca penou nenhum orçamentista que usou aquele BDI que foi definido para o órgão dele, né? Se o TCU achar que seu BDI está ruim, ele vai questionar quem publicou a portaria, o ato normativo definido do BDI, não quem seguiu o ato normativo, tá? Do ponto de vista pessoal, da sua segurança jurídica, você vai ter sempre mais segurança jurídica se você usar o BDI que foi definido para o seu órgão, tá? Podemos ir para a próxima. A próxima é do Diogo Guedes. No caso de aditivos, caso sejam utilizados os referenciais de preço da administração e aplicado o desconto da licitação, conforme o acordo mencionado, não teríamos custos de insumos integrantes das composições distintos para uma mesma obra? Exemplo, 2 custos horários diferentes para o servente ou custo unitário diferente para o cimento, por exemplo. Qual a recomendação atual do controle? A recomendação, não só naquele acordo, como em outros, né, tem até uma consulta recente, é o que eu falei. Você vai pegar o custo de referência, aplicar o BDI do orçamento base, não o BDI do contrato, e vai aplicar o desconto global de na licitação. Sim, matematicamente vai gerar custos diferentes para insumos, e isso é desejável, não é? Por quê? Porque você vai concordar comigo que você pode ter descontos menores e descontos mais elevados, né? Então, a hora que você tenta aplicar ali o desconto médio obtido na licitação, isso vai gerar para os serviços novos valores diferentes de insumos, mas vai preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá? Então, perde-se um pouco do sentido de você apresentar a composição. Na verdade, você vai apresentar a composição com o mesmo custo dos insumos dos demais serviços, né? Vai aplicar o BDI e vai aplicar o desconto para chegar àquele preço, seguindo essa regrinha que eu estou dizendo, tá? A ideia de aplicar o desconto da licitação e o BDI do orçamento base é preservar o equilíbrio econômico-financeiro, né? Evitar jogo de planilha. Pergunta do Pedro Neto. E se a empresa for optante do Simples? A orientação do TCU é que são 2 orientações. Primeiro, para a administração, né? A administração, quando está licitando uma obra, ela não pode inferir que vai ser uma empresa do Simples que vai ganhar a licitação. Então, ela tem que aplicar os tributos normais, PIS, COFINS e ISS. Mas aí ela fala que se a licitante que ganhar a licitação for optante pelo Simples, ela tem que apresentar a composição do BDI com os percentuais de tributos compatíveis com a tabela que está no anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006. Essa tabela coloca alíquotas progressivas em função do faturamento anual da empresa, né? Então, a empresa que fatura até 180 mil por ano tem umas alíquotas. Empresa que fatura de 180 mil para 360 mil tem outras alíquotas. Então, a empresa tem que apresentar alíquotas compatíveis com as que ela está enquadrada naquele momento, ok? Essa é a orientação. É do Felipe Salles. Se for colocado o somando-se aos impostos, não haverá reincidência sobre os impostos? Como eu falei, existe sim naquela equação do TCU, você, na verdade, você soma os impostos ali naquele termo I, que está no denominador, né? Mas se você for ver ali o efeito segregado de todos os impostos, tem uma incidência acumulativa sim, tá? E isso, inclusive, é um assunto que está em discussão no Supremo, né? O Supremo tem entendido que agora PIS e COFINS não pode estar na mesma base do ICMS, então eu imagino que logo talvez tenhamos algumas novidades em função de decisões recentes do Supremo, tá? Mas o fato é que hoje a gente tem vários tributos, né? ISS, PIS, COFINS, né? Que incidem sobre a mesma base de cálculo que é o preço de venda, que é composto pelos outros tributos. Então, existe sim uma incidência acumulativa desses tributos, tá? Pelo menos até hoje, sim. Posso ir para a próxima?
é do José Alonso Neto. O BDI diferenciado pode ser utilizado em ata de registro de preços para fornecimento de materiais? Ou no caso de ata de registro de preços para fornecimento de materiais, não se aplica o BDI? Novamente, vou te perguntar, né? Depende do que é a ata. Se você está, por exemplo, eu trabalho numa secretaria de educação, estou fazendo uma ata de despesa para comprar gênero alimentício. Então, eu já estou contratando o próprio fornecedor, não tem BDI, né? Então, se eu estou fazendo uma ata de despesa para materiais de construção civil, em que estão participando fornecedores, né? Lojistas de construção civil, atacadistas, não tem BDI diferenciado. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo uma ata de preço para um serviço de manutenção predial, que além dos serviços tem o fornecimento dos materiais, né, a gente pode pensar na incidência de BD diferenciado para aqueles materiais mais expressivos, tá? Enfatizando que essa história de fazer obra, fazer serviço de manutenção predial, quarto de rede de preço, é algo que tem suas controvérsias, tá? O TCU tem entendimento pacífico que não pode fazer obra quarto de rede de preço. Dá para fazer algum serviço de manutenção predial por meio de atos de rede de preço, mas ainda assim não é um método eficiente. Mas isso é uma outra discussão, tá? Vamos prosseguir. Se o BDI pode, é do Felipe Salles, novamente, se o BDI pode ser calculado em relação ao resultado operacional e o faturamento, o lucro não seria também um percentual final? Veja, essa visão do lucro incidindo sobre o faturamento, isso não está errado. Se pegar 10 livros de contabilidade de custos, todos eles vão colocar o lucro incidindo sobre o faturamento. Tá? Inclusive, essa visão do lucro sobre o faturamento tem um nome lá que eu falei, que é o markdown. Né? Muitos ramos da economia têm a formação de preço não pelo markup, que é o critério do BDI, mas pelo markdown. Né? Você vai comprar um livro, geralmente o preço do livro é tabelado pela editora, né? O que muda em função de livraria para livraria é o desconto que a editora dá para o lojista. Né? Então, tipicamente, aí a margem é aplicada em cima do preço de venda. Tá? Não está errado isso. Né? Agora, no caso de obra, eu só tenho dificuldade disso. Como é que eu vou aplicar um lucro sobre o preço de venda se eu não sei qual é o lucro? Né? Eu posso, até por meio de um artificiosismo matemático, chegar ali, usar aquela equação lá, dividir pelo o custo por 1 menos o lucro, né? Na verdade, mas para definir o lucro na minha cabeça, eu preciso saber qual que é o custo. Tá? Então, não é que esteja errado, mas novamente eu vou enfatizar, né? Essa discussão se o lucro está no numerador incidindo sobre o custo, ou se ele está no denominador incidindo sobre o preço de venda, tem as duas visões, eu respeito as duas visões. Eu estou falando para você, a minha cabeça ela funciona com lucro sobre custo, que eu não consigo definir qual é o lucro que eu quero se eu não sei qual é o custo. Né? Como é que eu vou definir um percentual de lucro se eu não sei qual? Tá? Mas, em última análise, novamente, pode usar a equação que vocês quiserem, mas aí a gente tem que pensar no valor que isso vai dar em percentual em termos de BDI, porque isso pode estar causando um aumento do custo, né? Se tira lá um lucro de 8% no numerador, coloca um lucro de 8% no denominador, você está aumentando em 25% do teu lucro, tá? Depende do percentual do BDI, tá? Então, eu tentei mostrar nessa apresentação que eu fiz aí, tem essas duas visões, tentei mostrar os motivos que me levam a entender que é melhor o custo no numerador. E de forma alguma quero dizer que esteja errado, né, o lucro no denominador. Tem muita gente que eu respeito muito, muitos autores que eu respeito muito, que apresentam a equação do BDI no denominador. Tá? São duas visões diferentes, tem críticas também na contabilidade de custo sobre isso, né? Mas, pelo menos do jeito que a minha cabeça funciona, eu trabalho com os meus neurônios trabalham com lucro no numerador, ok? A próxima é da Yara Magalhães. Obras de barragem se enquadram com obras fluviais? Não, obras de barragem se enquadram como obras hídricas. Naquela tabela do TCU, eu colocaria aqui obras de saneamento, obras de adutora, sistemas de esgotamento sanitário, estações de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, aí barragens também, né? Que na verdade é uma obra meio diferente,
ela está mais ali para obra de saneamento, para obra hídrica, do que para obra fluvial, tá? A obra fluvial é porto, é dragagem, derrocagem, execução de moles, tá? Então, a KNAI de obras de barragem, eu acho que está ali na parte de obras hídricas, tá? Maurício Cordeiro. Quando a empresa contratada para execução de obra pública é a fabricante de materiais asfálticos, emulsões, por exemplo, deve-se adotar qual BDI, diferenciado ou normal? A gente tem aí, e aí eu quero explicar, não é uma coisa exata, né? A gente tem um longo histórico aí de acordos do TCU determinando que se aplicasse BDI diferenciado de 15% para o fornecimento de materiais betuminosos, tá? E o novo ciclo está estruturado dessa forma, né? Fornecimento de emulsões asfálticas, asfaltos modificados por polímero, todos os materiais betuminosos, inclusive de massa asfáltica pronta, está se aplicando BDI de 15% para o fornecimento de materiais betuminosos. E se a obra for desonerada, aí tem que aplicar CPRB nisso aí também, tá? Então, mas isso quando a obra é uma obra rodoviária, tá? Já quando a gente faz o orçamento usando o SINAP, não tem essa prática, tá? Então, só pesaria aí, no fim das contas, você vê quantos por cento que o fornecimento da massa asfáltica pronta representa em relação aí à obra, tá? Eu vou colocar duas situações. Às vezes eu estou fazendo um serviço de pavimentação urbana, né? Massa asfáltica a 30%, 40% da obra. Eu aplicaria o BDI diferenciado sim, principalmente se a empresa está comprando a massa pronta. Tá? Outra situação, estou construindo um campus universitário, tem que construir um estacionamento ali na frente do campus, a massa asfáltica vai dar 3% da obra. Talvez eu não aplicasse BDI diferenciado aí, tá? Eu olharia o porte da obra, quanto que o fornecimento do insumo betuminoso vai representar para a gente definir isso. Podemos passar para a próxima. A próxima é da Karina. Uma prefeitura vai realizar um serviço com pessoal próprio. No orçamento, o que incide sobre o BDI? Olha, se a empresa está executando a obra, essa prefeitura, isso na Lei 866 a gente chama de execução direta, ou seja, o próprio órgão está executando a obra do seu pessoal, não tem BDI, né? Vocês não contrataram ninguém, vocês estão fazendo obra própria, tá? A gente está falando de BDI quando a gente está falando de execução indireta, né? Ou seja, o órgão, mediante licitação, contratou um terceiro para fazer a obra, seja por tarefa, empreitada integral, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tá? Então, se a gente está falando de execução direta, a empresa, o próprio órgão, a prefeitura, tem funcionários que trabalham lá com execução de obras, não se aplica o conceito de BDI aí, né? A execução direta. A próxima é da Sandra Borba. No caso de a contratada apresentar um BDI diferente do órgão para os preços de item novos, aplica-se o BDI da contratada? A orientação do TCU é para aplicar o BDI do orçamento base, tá? E para ficar bem claro, isso aí tem que estar previsto no edital, tá? Você pode até aplicar o BDI da contratada se o BDI dela for abaixo do BDI do orçamento base, aí ninguém vai reclamar, tá? Mas a orientação do TCU, para ficar claro, tá aí no slide que eu mostrei para vocês, no acordo 2622, item novo, aplica o BDI do orçamento base da administração e aplica o desconto, tá? Podemos ir para a próxima. A próxima é da Tereza Salles. Quando houver composições do SINAP e do CICRO em um mesmo orçamento, as leis sociais utilizadas devem ser ajustadas para serem uniformizadas para os dois ou priorizar? Bom, foge um pouquinho do nosso tema aqui, né? Mas rapidamente, isso é uma coisa que não tem receita de bolo, né? Eu sempre prefiro fazer uma coisa que chama sinapizar, né? Então, se eu estou fazendo uma obra em que o orçamento é predominantemente do SINAP, peguei uma composição do ciclo, uma composição de outros sistemas de referência, eu sinapizaria essas composições, manteria os insumos do SINAP, o percentual de gastos sociais do SINAP, né? Agora, se o meu orçamento é predominantemente do ciclo, aí eu peguei todos os outros serviços do ciclo, mas peguei um ou outro do SINAP, né, eu vou tentar uniformizar as composições do SINAP com os insumos do ciclo, se isso for possível, tá? Mas é questão de gosto. Eu diria que não está errado você também ficar com os preços com insumos diferentes. É que eu prefiro manter tudo uniformizado, com o mesmo percentual de encargo social, com o mesmo valor de insumo, tá? Existe algum valor de BDI reduzido para material posto em canteiro, tipo 12%? Veja, vamos explicar uma coisa. Olha, o TCU tem aqueles parâmetros
BDI reduzido, como eu mostrei para vocês, vai de 11 a 16 e pouco por cento, para fornecimento de materiais relevantes que sejam fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas. Né? Agora, material posto em canteiro já é uma outra história diferente, aí tem a ver com a forma de pagamento. Então, muitas vezes a empresa entrega o material em canteiro, né? E ela vai ser remunerada depois pela prestação de serviço. Então, essa história de material posto em canteiro é uma prática de execução contratual, de gestão de obras que eu abomino, tá? Não estou falando que seja ilegal, só estou falando que não presta, tá? Eu tenho muitas experiências negativas com essa história de pagar material posto em canteiro, aí depois o contrato acaba sendo rescindido, a obra fica inconclusa, aqueles materiais que estão postos em canteiro são roubados, furtados, se depreciam, somem, né? Então, a gente não está falando aí, na verdade, de fornecimento de materiais, a gente está falando, na verdade, de um serviço, né? Por exemplo, eu tinha que fazer a estrutura de concreto armado da minha obra. A empresa entrega os vergalhões de aço na obra, em vez de pagar pelo serviço de armação pronta, eu pago ali pelo aço entregue no canteiro de obras. E depois, quando a empresa executa o serviço, eu pago o restante do serviço da armadura pronta, tá? Então, veja, eu não deveria aplicar BD diferenciado para o fornecimento do aço, porque é um serviço ordinário de construção civil, então eu também não devo pagar BD diferenciado para um aço posto em obra, tá? Esse aço posto em obra deveria pagar o mesmo BD dos demais serviços, tá? Mas lembrando, novamente, que a gente não está falando aí de orçamentação, e sim uma prática de gestão de contratos, né, que eu acho complicado, e às vezes, novamente, se você é fiscal do contrato, você tem que seguir o critério de pagamento que está previsto no contrato. Se o seu contrato fala que você vai pagar o serviço quando ele estiver executado, ou seja, a empresa entregou o aço e o contrato fala que você vai pagar quando a armadura estiver executada e a estrutura concretada, você deve seguir o critério que está no seu contrato, não fugir dele. O Fábio Zuccolotto. Baeta, analiso muitos orçamentos com esse BDI diferenciado. Um dos últimos era sobre galerias de concreto. Mas daí eu pergunto, mesmo sendo um produto comprado de um terceiro, eu tenho responsabilidade sobre o material, tenho a guarda, se quebrar, tenho que repor. Então eu acho que este material não pode ser utilizado somente como fornecimento. O que você acha? Aí eu posso citar que tem alguns precedentes do TCU, e mais do que isso, tem até algumas práticas que eu vejo, eu sou aqui de Brasília, Distrito Federal, né? Então, várias licitações que eu já vi a CAESB, por exemplo, que é a nossa companhia de saneamento, executar, eu vi ali a previsão, por exemplo, de BD diferenciado para tubulação de concreto, tubo de concreto para sistema de esgotamento sanitário, tá? Então, se esse item for representativo na obra, né, eu aplicaria o BD diferenciado. É óbvio que eu não estou falando que não tenham custos associados, né? Tem o custo de guarda do material, né? Tem um desembolso financeiro antecipado pelo material, tem algum risco envolvido, tá? Mas aí, novamente, seria um item que seria perfeitamente possível de ser licitado por pregão, por uma ata de preço, né? E você poderia apenas contratar a execução da rede, tá? Então, eu recomendaria, nesse caso, aplicar o BD diferenciado. Tá. Renata Matos. Quando consideramos material relevante para aplicar o BDI diferenciado? A partir de que percentual? Olha, novamente não tem uma receita de bolo, né? Eu posso citar para vocês alguns casos concretos, né? Por exemplo, eu acho que a COD 893 de 2012 é um caso que tratou do fornecimento de assentos para a Arena Manaus, né? O estádio que foi construído lá em Manaus para a Copa do Mundo, né? Nesse item, o fornecimento de assentos dava 20 milhões de reais, mas ele não era percentualmente muito importante frente ao custo total do estádio, que passava de 600 milhões, né? A gente dava 3, quanto que dava? 2, 3%, 4%, sei lá. Nesse caso, o TCU entendeu que era um item materialmente relevante, tá? Outra situação muito diferente, às vezes você vai contratar ali, vai fazer uma reforma, instalar uma caixa d'água para fazer um sistema de irrigação, a caixa d'água custa, sei lá, R$1.000, o sistema todo custa 5 mil. Né? A caixa até seria materialmente relevante, mas é um item que, em termos absolutos, não é importante. Tá? Então, você vai analisar não só o percentual que aquele fornecimento dá no contrato, mas você também vai ver materialmente quanto aquilo representa. Tá?
Então, eu conheço acordos do TCU que consideraram que o fornecimento de 8% do valor global do contrato não era relevante. Outros já consideraram que 2%, 3% eram relevantes, tá? Então, eu recomendaria que você visse o porte da contratação também. Eu não tenho uma receita de bolo para te falar. Marcos Monteiro. Baeta, estamos tendo problemas com uma aprovação em relação ao ISS. Estão pedindo a declaração de ISS e os municípios falando que é 5%, sendo incidência 100%. Está correto? Olha, eu até conheço alguns municípios que adotam a alíquota de 5% sobre 100% da obra, mas não está correto não, né? Porque tem inclusive discussões no Supremo sobre isso, né? E a orientação do TCU é que se analisasse a incidência correta do excesso no município, considerando a base de cálculo e considerando a alíquota. Então, eu vou dar um município que eu conheço de cor, né? O município de Porto Velho, em Rondônia. A legislação municipal fala que o ISS é de 5% e ele incide sobre 40% da nota. Então, é o ISS que você deveria incluir na sua taxa de BDI seria 2%, 5% vezes 40%. Eu sou carioca, nasci numa terra santa que chama Flamengo, conhecem, né? Lá no Rio de Janeiro, a lei municipal de ISS também estabelece uma alíquota de 5% e ela incide sobre 60% da nota para serviços de construção civil, né? Então, a alíquota que eu devo jogar no meu BDI é 5% vezes 60%, dá uma alíquota de 3%, tá? Então, eu sei que alguns municípios acabam aplicando 5% sobre o valor da nota, mas isso aí tem que estar explicadinho. Acho que Macapá é desse jeito. São Luís, há pouco tempo atrás, eu diria alguns anos atrás, era desse jeito, tá? Mas esse tipo de exigência tem caído na justiça, tá? A discussão é que as construtoras entram na justiça alegando que está havendo bitributação dos materiais, né? Os materiais da obra já são tributados pelo ICMS e depois acabam sendo tributados novamente pelo ISS, tá? Então, há uma discussão sobre isso. Então, eu orientaria que você, nessa aprovação do orçamento, se a legislação do município, assim, que você encaminhasse para quem quer que esteja aprovando, né, Caixa Econômica, órgão repassador, que você encaminhasse o trecho da lei do município que estabelece a alíquota e a base de cálculo. Porque, novamente, a gente está falando aqui de um imposto, então tem que ter uma lei definindo qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. Isso é definido em lei municipal, tá? Então, eu acho até despropositado exigir algum tipo de declaração, tá? Você tem que mostrar a lei mesmo, que vale a lei. A próxima é do Franca. Existe alguma fórmula que mostra o limiar para decidirmos quando devemos usar desoneração ou não desoneração da folha? Tem, eu vou mostrar no curso para vocês, dá um número cabalístico em torno de 20 e poucos %, tá? Tem uma conta que a gente pode fazer para chegar nisso aí, tá? Eu diria que obra com mão de obra abaixo de 20 e poucos % é melhor fazer ela não desonerada. Obra quando a mão de obra dá dá mais de 20 e poucos % do valor global da obra, melhor fazer desonerada, tá? Então tem uma formuleta que eu vou mostrar no curso para vocês que a gente chegar nesse número. Ou então faz na força bruta, né? Faz o orçamento todo desonerado, não desonerado, duas colunas distintas, com duas taxas de BDI distintas, e compara aquele que dá o menor valor global. É o que você deve adotar, tá? Então, professor, a gente já cedeu o tempo. Tem mais algumas perguntas, mas já deu o tempo de respostas para eles. Então, vamos ter que encerrar. O senhor tem alguma consideração final a fazer? Deu muita polêmica, né? Muita pergunta. BDI é sempre um assunto apaixonante, né? Desperta aí discussões emocionadas, brigas. Eu adoro o BDI, eu era capaz de ficar o dia inteiro falando com vocês, mas a gente tem que dar uma parada mesmo, tá? Então, novamente, eu convido vocês a participar do nosso curso. Lá a gente vai ter uma semana toda para ir discutindo esses tópicos, né? A gente vai ver se combina com a Newsroots de fazer uma live 2 de BDI. Eu estava conversando com o professor Elcid sobre isso, né? Talvez a gente possa abordar com mais tempo. Mas eu agradeço a atenção de vocês. E vocês ficam convidados ali para a gente conversar semana que vem, tá? E vão se cuidando aí, que vocês vão ter que colocar o Brasil de volta aos eixos aí quando acabar essa pandemia, viu? Um abraço, pessoal.
Muito obrigada, espero vocês numa próxima. Tenham uma boa tarde.